se você sabe fazer uma solução de NaCl a 3%. Agora, vamos falar da hiponatremia, ou seja, o sódio abaixo do normal. Já que é um distúrbio da água, temos então um excesso de água livre nesse paciente, gerando uma hipotonicidade desse sódio. Sendo assim, vai haver uma migração da água que estava no extracelular agora para dentro da célula. Dessa forma, o cérebro ele também vai ter que se proteger, porque senão vai entrar muita água dentro do cérebro, gerando um edema cerebral. Sendo assim, ele vai haver um rearranjo vascular, tanto do líquor como do próprio vascular, gerando a liberação de osmose. Lembra que na hipernatremia ele produzia osmose para que ficasse mais hipertônico e não perdesse água? Aqui vai ser ao contrário. Os osmoses que tem no cérebro serão liberados para o extracelular, de forma que ele não vai ficar tão hipertônico em comparação ao meio extracelular e também não vai absorver tanta água. Quanto mais rápido for essa alteração do sódio, menos tempo o cérebro vai ter para se reorganizar dessa forma aqui, como foi citada. Sendo assim, quanto mais rápido, mais chance de edema cerebral, que é a principal complicação que tememos nesse meio. Nos quadros de hiponatremia, a maioria dos pacientes vai ser assintomática e não precisa de tratamento emergencial. Só que, nos casos muito rápidos ou que o excesso ou que o sódio está muito depletado, vai ser sim necessário um tratamento e é possível que o paciente tenha até sintomas. Nesse caso, a osmolaridade pode estar normal, no caso, um paciente que tem uma pseudo-hiponatremia, ou seja, ele na verdade teve um erro de medição do sódio e por isso que deu que o sódio estava reduzido. Quando se tem muitas proteínas séricas, pode ocorrer esse erro, e a principal causa mais comum é quando o paciente tem uma hipertrigliceridemia, que acaba também gerando esse erro na contagem do sódio. Por isso que a gente chama de pseudo, porque não é verdade essa hiponatremia. Um outro caso seria na osmolaridade aumentada, ou seja, uma hiponatremia hipertônica, no qual ocorre principalmente devido a uma hiperglicemia do meio. E o principal, que é o que mais ocorre, o que mais precisamos saber, é quando a osmolaridade está reduzida, que é propriamente dito a hiponatremia verdadeira. Essa hiponatremia, ela vai estar com o volume do extravascular sendo necessário ser avaliado. E a partir de então, você pode ter um paciente com hiponatremia e hipovolemia, ou euvolemia, ou então com uma hipervolemia. Um paciente hipovolêmico, nesse caso, ele tem duas formas de estar perdendo esse sódio. Propriamente pelo rim ou de uma forma extra-renal. Quando o paciente está perdendo pelo rim, uma dica vai ser que o sódio urinário desse paciente vai estar aumentado, acima de 20 miliequivalentes por litro. Isso ocorre quando o paciente usa diurético, tem alguma diurese osmótica, por exemplo, a diabetes, que não está conseguindo reter o sódio no organismo. Pode ser também uma nefrite perdedora de sal ou uma acidose tubular renal. Caso o paciente esteja perdendo de outra forma que não seja pelo rim, seja uma forma extra-renal, o sódio urinário não vai ser alterado, estando então menos de 10 miliequivalentes por litro, e a perda ocorre de outras formas, por outros locais, por exemplo, vômito, diarreia, sudorese, hemorragia ou perda de líquido para o terceiro espaço, por exemplo, na pancreatite. Na euvolemia, você vai ter um aumento da água corporal, mas até então não vai ter a apresentação de edemas importantes. O sódio urinário vai estar acima de 20 miliequivalentes e você pode ter duas formas associadas. O SIAD,
que é uma síndrome da secreção inapropriada do hormônio natriurético, no qual doenças do sistema nervoso central vai afetar essa secreção do ADH, ou então doenças pulmonares, como principalmente neoplasias de tumor pulmonar de células pequenas, é um exemplo. Vai acabar gerando esse aumento da secreção de ADH e também drogas podem estar associadas. O outro polo, que é não associado ao aumento da secreção do ADH, está devido a uma redução da ingesta do soluto, pacientes que sofreram afogamento, uso de êxtase, polidipsia psicogênita e RTU de próstata. Temos também o terceiro caso, que seria uma hiponatremia hipervolêmica, no qual a retenção de água, nesse caso, vai estar maior que a retenção de sódio e gera no paciente um estado edemaciado, tá? Muito inchado o paciente. Quando o sódio urinário está acima de 20 miliequivalentes, você deve suspeitar de uma possível insuficiência cardíaca, uma síndrome nefrótica ou uma cirrose. No caso, o paciente está retendo mais água do que sódio. Por isso que o sódio ele vai estar aumentado na urina. Caso o sódio esteja reduzido, você vai desconfiar que, na verdade, a urina, ela tá... Eu já esqueci essa explicação. É o qual? A explicação do qual aí? Hipervolemia. É o último, é? É. E o principal, que ocorre bastante, é a osmolaridade reduzida, ou seja, uma hiponatremia verdadeira, também chamada de hiponatremia hipotônica. Neste caso, nós vamos avaliar o volume extracelular de água corporal deste paciente e dividi-lo em 3 grupos. O grupo hipovolêmico, euvolêmico e hipervolêmico. No grupo hipovolêmico, o paciente pode estar perdendo o sódio de 2 formas: através do rim ou de forma extra-renal. Através do rim, temos que o sódio urinário vai estar aumentado, acima de 20 miliequivalentes por litro, justamente porque vai ser a forma de perda desse sódio. Ocorre principalmente em pacientes que usam diuréticos, quando tem uma diurese osmótica, por exemplo, devido a diabetes mellitus, nefrite perdedora de sal ou acidose tubular renal. Quando o sódio é extra-renal, não vai haver alteração com o aumento de perda pela urina. Vai ser o sódio urinário menor que 10 miliequivalentes por litro. E este paciente vai estar perdendo esse sódio de outras formas, como vômito, diarreia, sudorese, hemorragia e perda para o terceiro espaço, nos casos da pancreatite, por exemplo. Quando o paciente está euvolêmico, vai ter um aumento dessa água corporal com uma redução do sódio. No entanto, o paciente não demonstra ter edemas. Esse sódio urinário vai estar normalmente acima de 20 miliequivalentes e você divide em 2 grupos. O SIAD, que é a síndrome da secreção inapropriada do hormônio natriurético, no qual doenças do sistema nervoso central, doenças pulmonares, neoplasia ou até o uso de drogas pode estar gerando um aumento da secreção de ADH e, assim, aumento da natriurese. E quando não está associado ao aumento do ADH, pode ser por causa de uma ingesta reduzida de sal, devido a um afogamento, êxtase, polidipsia psicogênica. O terceiro grupo vai ser do hipervolêmico, no qual o paciente ele tem uma hiponatremia dilucional. Está havendo retenção de água maior que a retenção de sódio. Nesse caso, o paciente gera um estado edematoso. Por exemplo, na insuficiência cardíaca, o paciente ele pode cursar com baixo débito e baixo débito chegando aos rins. Esse rim começa a entender que o paciente, na verdade, está hipotenso e, para tal, ele precisa absorver mais água. Junto com essa absorção de água, vai haver absorção de sódio também.
No entanto, a de água vai ser ainda maior que a de sódio. Então, você vai ver que o sódio urinário, ele pode estar reduzido abaixo de 10 miliequivalentes por litro na insuficiência cardíaca. Outras patologias que cursam com esse sódio urinário reduzido é a síndrome nefrótica ou cirrose hepática. O contrário é quando o sódio urinário ele está elevado, acima de 20 miliequivalentes por litro, e ocorre justamente nas doenças que afetam o rim, uma insuficiência renal aguda ou crônica. Nesse quadro clínico do paciente, a presença dos sintomas são baseados no grau da hiponatremia, bem como na velocidade da instalação dessa hiponatremia. Pode o paciente cursar com anorexia, uma vontade de comer bem reduzida, não quer ingerir nada, náusea, vômito, fraqueza, cãibras, rabdomiólise, e pode evoluir até para uma encefalopatia hiponatrêmica, que é o nosso principal quadro mais grave, no qual o paciente ele tem uma letargia, apatia, desorientação, fica agitado, pode desenvolver delírio, convulsão, déficit focal, paralisia pseudobulbar, respiração de Cheyne-Stokes, e a partir do momento que vai aumentando esse edema cerebral, já gera uma herniação tentorial com compressão do bulbo, que é onde está a coordenação do sistema cardiorrespiratório, e o paciente evolui com uma depressão respiratória, apneia e óbito. Então, nesses casos, devem ser tratados com emergência para que o paciente não evolua de forma grave. Quais são os grupos de risco que mais têm a possibilidade de causar esse edema cerebral? São mulheres jovens, no qual fazem uso de anticoncepcional oral, é uma adição do risco, justamente porque o estrogênio ele vai facilitar a entrada de água nas células. Crianças também é um grupo de risco devido à proporção crânio e organismo. Hipóxia, alcoolismo, pós-operatório. E como vamos tratar? Esse tratamento ele é dividido de duas formas: no paciente assintomático e no paciente que tem sintomas do sistema nervoso central. Um paciente que não tem sintomas e está hipovolêmico, você inicia uma expansão com sódio a 0,9%. Se o paciente estiver hipervolêmico, você faz uma restrição hídrica. A depender de quanto ele está hipervolêmico, você pode adicionar o diurético e também manejar a causa de base. Se ele estiver euvolêmico, você faz uma restrição hídrica, que também vai fazer essa regularização do sódio. Caso o paciente tenha sintomas, que é esse segundo grupo, você vai prescrever uma solução salina hipertônica a 3%, que vai ter 513 miliequivalentes por litro de sódio, justamente para que seja reposto o sódio desse paciente. Se, além disso, o paciente tiver uma retenção hídrica, deve-se iniciar o uso de furosemida, para que haja também uma saída desse excesso de líquido. E, para isso, você tem que calcular quanto que o sódio vai variar com essa solução que você está dando. A gente viu no outro slide que ia dar uma solução de sódio a 3%. Então, tem 513 miliequivalentes por litro. É isso que você vai colocar na fórmula. A variação do sódio, que é o que você quer saber, vai ser o sódio da solução, por exemplo, 513, menos o sódio do seu paciente. Vamos supor que o paciente esteja com 120 de sódio, mais dividido pela água corporal do paciente. Lembra que a água corporal é peso vezes a porcentagem de água corporal, que normalmente usa-se 0,5, mas a depender se é uma mulher idosa, ela é mais baixo, 0,45. Se for um adulto jovem, criança, 0,6, tá certo? Mais 1, aí você soma mais 1. Com esse resultado, vai dar a variação de sódio para aquela solução. Vamos supor que a variação de sódio dê 8. É só uma suposição.
Nesse 8 que você vai ter, você vai colocar numa regra de 3 para que você consiga contabilizar para variar um MEC em 3 horas de forma segura, porque sabemos que não pode variar de forma muito rápida. E aqui é uma pergunta que foi feita bastante vezes lá no internato, tanto para mim quanto para a Liz. Se você sabe fazer uma solução de NaCl a 3%. De início eu achava que era só prescrever, né? NaCl a 3%. Mas não é só isso. Você tem que saber preparar a solução, porque nem sempre a equipe vai estar lá super sem fazer nada para fazer a solução que você quer. Às vezes o paciente precisa de um auxílio agora e você tá lá e tem que saber fazer. Então, o que é que eu aprendi? Você vai pegar 500 ml de NaCl a 0,9%, vai retirar 50 ml dessa solução, e aí naquele vaso que fica 450 ml de NaCl a 0,9%, você vai adicionar o NaCl a 20%, você adiciona 50 ml, no final vai dar 500 ml com 3% de sódio na solução, tá bom? Seguindo o tratamento, nós temos que o paciente hiponatrêmico, ele tem que ter uma correção máxima de 8 miliequivalentes nas primeiras 24 horas. Eu coloquei esse atenção alunos justamente porque é um fato que tem controvérsias na literatura, mas que esse 8 miliequivalentes é tido como seguro, porque esse paciente ele tem muito risco de desenvolver a síndrome da desmielinização osmótica, caso tenha essa correção muito rápida do sódio. Ocorre que o paciente desenvolve uma tetraparesia espástica ou uma paralisia pseudobulbar com depressão, ataxia e parkinsonismo. Nessa doença vai ter um curso bifásico, mas pode ser único também, no qual a melhora vai ser gradual em 2 meses e até 1 ano. Sempre devemos evitar que tenha essa complicação devido ao tratamento, sendo considerado uma iatrogenia. E lembre-se que, no máximo, você corrige de 6 a 8 miliequivalentes em 24 horas, justamente para garantir a segurança desse paciente, tá bom? Ficamos por aqui. Segue lá no Instagram e lembra de se inscrever também neste canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e também dê o seu like. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais!